Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre depressão, um tema que foi sugerido pela telespectadora Maria das Graças Alves, que é de São Paulo. Muito obrigado pela sugestão. A depressão é uma doença séria e muito grave, pode levar até ao suicídio, principalmente entre os jovens. Afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e de todas as idades. Mas as mulheres são mais atingidas do que os homens por esse transtorno mental, que pode provocar tristeza, perda de prazer, baixa autoestima, falta de concentração. A depressão já é considerada a principal causa de incapacidade e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que nos últimos 10 anos a quantidade de casos cresceu 18%. E até o ano que vem deverá ser a doença mental mais incapacitante do mundo. Aqui na América Latina, o Brasil é o país que mais registra casos. São 11 milhões e meio de pessoas que sofrem com a doença. Embora existam tratamentos psicológicos e com medicamentos eficazes para combater a depressão, menos da metade das pessoas afetadas pela doença recebe esses tratamentos. Mas a que se atribui o aumento dos casos de depressão? A depressão tem cura? Quais são as políticas públicas para ajudar no combate à doença? Para participar no programa de hoje, aqui comigo está a Aline Cristina de Campos, professora doutora do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, é também mestre e doutora em farmacologia pela USP, desenvolve pesquisas na área e foi vencedora da 10ª edição do Prêmio para Mulheres na Ciência, o único programa brasileiro voltado às mulheres cientistas. E eu também converso com a Aline Valente Chaves, que é psiquiatra e pesquisadora do Programa de Estudos dos Transtornos Afetivos no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos aqui. Obrigada. Para a gente começar o nosso programa, o que é a depressão? Bom, depressão é uma doença que está no rol das doenças mentais, que se caracteriza por uma série de sintomas em que o paciente apresenta, sejam sintomas de ordem afetiva, como tristeza, ansiedade, baixa autoestima, sintomas de ordem física, como insônia, aumento do apetite, diminuição do peso, aumento do peso, e sintomas cognitivos, tais como alteração da concentração, um pensamento que fica mais letárgico, dificuldade para pensar. Então, é uma síndrome, necessita de vários sintomas para eu falar que esse paciente tem depressão. Depressão não é sinônimo de tristeza. Inclusive, existe tristeza, depressão sem tristeza. Existe uma depressão irritada, uma depressão ansiosa. As pessoas confundem muito, né? Tristeza com depressão, né? Exatamente. Tanto que eu digo, não necessariamente para estar deprimido precisa ter tristeza. Irritabilidade, como eu tinha acabado de falar, além da irritabilidade e ansiedade, há, às vezes, uma apatia, que eu não estou triste, eu não estou alegre, e isso necessita de outros sintomas para compor a síndrome. E a pessoa para de fazer as coisas ou ela continua seguindo uma vida normal quando ela sofre de depressão? Isso é do indivíduo, né? A depressão ela se manifesta diferente em vários indivíduos e isso é muito importante a gente entender, né? Um quadro de depressão que talvez, eu acho que hoje todo mundo conhece alguém que tenha depressão. Isso é muito grave, né? A gente tem uma doença super prevalente e que é crônica. E isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. É crônico. Você tem pessoas que vão ao psiquiatra, vão conseguir o diagnóstico, vão ter a prescrição de medicamentos e elas vão tomar esse medicamento por muito tempo. E pode ser por a vida toda, né? Então, hoje a gente tem a remissão dos sintomas, ou seja, a pessoa consegue voltar a não ser triste, né? Ou não ter esse humor irritável a maior parte do tempo, porque flutuações de humor é nossas características, nós fazemos isso, né? E aí ela vai continuar tomando o medicamento, né? Então, a cura da depressão, que a gente fala, a ausência de sintomas, ela não existe, porque você pode ficar muito tempo sem ter novamente um quadro depressivo, mas ele pode retornar depois de anos, né? Então, acho que essa é uma coisa importante que as pessoas entendam, é crônico. Agora, existem graus de depressão? Tem a depressão maior, por exemplo, né? Nós temos a depressão maior e temos a depressão bipolar. São 2 tipos de depressão. E dentro desses dois tipos, nós temos subtipos.
com características diferentes. Nós temos a depressão que a gente pode caracterizar como leve, moderada e grave, né? Então, assim, uma pessoa pode ter um episódio depressivo e nunca mais ter depressão. Mas uma pessoa que tem depressão, ela tem a chance de até 80% de ter o segundo episódio depressivo. Se ela tem o segundo episódio depressivo, é quase 100% a chance dela ter o terceiro episódio depressivo. E daí já vamos considerar uma doença recorrente. Significa que a gente já precisa tratar cronicamente. Depressões leves, não necessariamente a gente precisa de um tratamento químico, a gente pode fazer um tratamento psicoterápico, mas as depressões moderadas e graves necessita-se a administração de medicamento para que o paciente possa ter suas funções cerebrais de volta. Daqui a pouco a gente fala sobre os medicamentos. Doutora, e em relação a diagnosticar a depressão, é simples, é fácil? Uma pessoa que tem alguém que apresenta alguns sintomas em casa, já pode procurar um médico? Como é que funciona? Eu acho que, assim, se você desconfia que alguém perto de você possa ter depressão, né? Se essa pessoa está tendo essas manifestações que nós falamos no início do programa de sintomas, imediatamente tem que se buscar um médico, mas não é qualquer médico, é o psiquiatra. Então, o psiquiatra é o profissional médico que é capacitado em fazer não só o diagnóstico de depressão, mas determinar essas nuances que a doutora Aline disse de depressão. E é importante entender essas nuances, porque para cada tipo de depressão você vai ter um arcabouço terapêutico diferente. Né? Então, não só o químico, a psicoterapia, ou existem outras possibilidades que você pode associar para prevenir que depois do terceiro episódio ou quarto episódio apareça. Porque quando a gente previne que esses episódios sejam recorrentes, você devolve qualidade de vida. Porque esse paciente, ele vai se afastar não só da família, dos amigos, ele vai se afastar do trabalho, e isso é um problema econômico. Então, a depressão, mais do que um problema de saúde, é um problema social e um problema econômico, porque é uma doença de grande prevalência, da qual a população talvez não tenha a conscientização necessária de como a sociedade brasileira e mundial precisa se preparar para lidar com os pacientes que têm depressão. É por isso que existe muito preconceito ainda em relação à depressão? Infelizmente, né? Porque as pessoas subestimam a doença. É uma doença de impacto de saúde pública, é uma doença silenciosa, é uma doença que tem consequências, como o suicídio. Uma pessoa que tem depressão, a chance dela ter suicídio é 20 a 30 vezes maior do que uma pessoa da sociedade, da população, entendeu? Então, é uma doença muito séria e que tem que ser vista como uma doença que necessita de tratamento, porque tem muitas consequências, como ela disse, a nível social, familiar, pessoal, profissional, perda. Para mim, depressão significa perder. Perder, inclusive, a própria vida. E é uma doença que está mais suscetível a acontecer com os jovens? E por que isso? Todos nós estamos suscetíveis à depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil se enquadra no país onde existe mais prevalência, mas a prevalência no Brasil está entre os 55 e 74 anos. Então, a nossa população senil ela é mais deprimida, vamos dizer assim, mas todos estamos, né? E existem fatores que podem contribuir para o aparecimento da depressão, fatores ambientais, né? A nossa história de vida, então a gente vive num país que infelizmente a gente tem uma diferença social muito grande e pessoas que têm vulnerabilidade social, elas estão mais expostas a violências de todos os tipos, que pode ser doméstica, violência social, né? E o estresse é um fator de risco importantíssimo, não só para a depressão, mas com outros transtornos mentais, né? Então, se a gente puder evitar, né? A gente não pode evitar todos os estresses do dia a dia, mas estresses maiores a gente consegue, né? Proteger crianças desses ambientes que são ambientes vulneráveis. Então, se nós olhamos para a população jovem do Brasil hoje e criamos mecanismos e políticas públicas para protegê-los de fatores ambientais estressantes, quem sabe nós podemos evitar que a população brasileira envelheça deprimida. Que tipo de política pública, por exemplo, poderia ser feito? Olha, antes de mais nada, o problema começa conosco, médicos, onde os médicos eles têm que estar mais habilitados a ter a percepção da própria doença. Por exemplo, apenas 1/3 dos pacientes deprimidos procuram médicos. Desse 1/3, 50% deles
vão tratar com médicos clínicos. Um quarto desses pacientes vão atrás de tratamentos apenas psicoterápicos. E um quarto apenas desses pacientes vão atrás do especialista por tratamento. Então, olha a taxa. É muito pouca gente, muito né? pouca gente que chega até a gente. E não vem por vários motivos. Por motivos de tabu, estigma, preconceito. Porque as pessoas ainda têm um preconceito como se fosse algo muito ruim. Depressão é uma doença do cérebro. O cérebro é um órgão, como é o pulmão, como é o pâncreas. Não há diferença. Ele precisa trabalhar do jeito que ele necessita trabalhar. Se há uma falha nessa função cerebral, nós vamos ter como expressão disso o comportamento depressivo, o comportamento psicótico, seja qual for a doença que está se expressando. Então, na verdade, a gente precisa primeiro quebrar estigma para que as pessoas cheguem até a gente, não tenham vergonha de ter a depressão, que as pessoas têm vergonha de dizer para outro, doutor, olha, eu não posso falar porque as pessoas podem achar que eu sou doida, eu não posso ir num psiquiatra, porque para ir para um psiquiatra é loucura. E aí eu brinco com meus pacientes, eu disse, o bom é que eu não tenho um louco aqui nesse consultório. Por quê? Porque, na verdade, transtorno de humor é uma doença de alteração do humor, que temos o transtorno afetivo bipolar e a própria depressão maior, em que, na verdade, é necessário o tratamento para diminuir as perdas de vida, que são muito impactantes. Então as pessoas confundem muito ainda a depressão com loucura. Sim. É o estigma da psiquiatria, né? Porque isso é mundial. Nós temos situações que são reportadas em filmes, em novelas, em programas de TV que aconteciam dentro dos manicômios, na qual as pessoas associam o manicômio à loucura e ao psiquiatra, ao profissional. Então, a normalidade que se estabelece como conceito social afasta as pessoas de alcançar um diagnóstico correto e um tratamento correto, que pode devolvê-la à família, à sociedade, ao trabalho, né? Mesmo que ela tenha que conviver a vida toda com a depressão, é possível e a gente gostaria, nós profissionais de saúde gostaríamos que elas fossem inseridas novamente na sociedade como um todo, no conceito de normalidade da sociedade. Vocês falaram já de alguns fatores que podem contribuir para a doença, né? Mas vocês acham também que, principalmente entre os jovens, a questão da ansiedade, hoje a quantidade de informação que se recebe, tem que estar sempre atualizado, vocês acham que isso acaba contribuindo também para que aumente a depressão entre os jovens? Olha, depressão é uma doença antiga como o homem. A depressão é falada desde a Grécia Antiga. O que nós temos de novidades é o conhecimento sobre a depressão, mas ela sempre existiu, sempre. Hoje, os jovens, eles estão tendo mais quadros depressivos, além das questões, vamos dizer assim, das drogas que entraram muito nessa faixa etária, mas eles muito sofrem bullying na escola, que é um dos fatores que podem ser desencadeantes disso. Eles, na verdade, o ambiente familiar já é um ambiente um pouco insalubre, que também é um facilitador para o quadro vir à tona. O jovem, entre 14 e 19 anos, ele tem um índice de suicídio muito alto. Suicídio entre jovens é a segunda causa de morte. Jovens de entre 15 e 29 anos, né? Isso, com pico entre 15 e 19 anos. Então, assim, eles se matam, eles morrem por suicídio. É a segunda causa de morte entre jovens. Então, quando você vira um jovem, um adolescente em casa, muitas vezes no quarto, quieto, só no computador, no WhatsApp, sozinho, sem amigos fora, calados, mais deitados, com baixo rendimento escolar, fiquem atentos. Isso pode ser uma sinalização de que ali nós já estamos com uma pessoa doente e que precisa de ajuda. E a doença nessa faixa etária tem um impacto muito grande. Primeiro, o cérebro ainda não está formado. Nós estamos em formação desse cérebro. Segundo, nós estamos num período que é a estruturação para uma vida adulta, né? Ou seja, onde vai ter a escola que tem rendimento escolar e que ele vai escolher uma profissão. Imagina, né, a doença nessa faixa etária.
como é que esse moço, esse adolescente vai se sentir nas escolhas dele, na busca para uma vida futura. Tem muito impacto. Por isso que nós temos que cuidar dessa faixa etária com muito carinho, tanto na criança como na adolescência. Por esses motivos, porque a criança é o pai do homem, né? Então, nós estamos onde vai ter a formação da personalidade. Imagina a formação da personalidade com doença. Vai ter um viés negativo, né? Vão ser adultos com mais baixa autoestima, com medo, insegurança, vai ter perda de potência. O que eles poderiam alcançar, eles vão perder. Por quê? Porque a doença, ela mina. Nós estamos falando, inclusive, de doenças que são neurodegenerativas, como é o caso do bipolar. Que o bipolar, a depressão bipolar, ela atinge mais jovens, mais cedo. Então, essa doença, ela é neurodegenerativa. Ele já está perdendo neurônio antes dele formar o cérebro. Agora, é uma doença hereditária ou uma pessoa que é mais adulta, que está fora dessa faixa etária dos 29, a partir dos 30, ela pode ter tido depressão durante a infância ou adolescência e demonstrar sinais só na fase adulta ou lá mais para frente, quando for mais velha? Todos os transtornos mentais, eles têm um grau genético, mas não é o mais importante. Claro que você tem uma carga, mas os fatores ambientais, né, tudo isso pode formar a precipitação desses sintomas, né, que pode acontecer na adolescência, que realmente acho que são sensíveis por tudo que a doutora Aline disse, de ser um cérebro que está em formação ainda, mas o ambiente familiar pode prejudicar isso, então pressões excessivas, né, desses meninos serem vencedores o tempo inteiro, A competição, de mostrar, né, para a sociedade que eles realmente são vencedores, que eles são bem-sucedidos na escola, em fazendo viagens. Então, essa é uma pressão, no meu ver, desnecessária, porque você está tendo a formação de uma personalidade que pode ter vários caminhos, e é necessário uma liberdade para esses caminhos, né? Então, associado além dos fatores genéticos, a gente tem fatores hoje que a gente chama de epigenéticos, ou seja, o ambiente ele é capaz de modificar a nossa carga genética. E aí, aquilo que a gente achava que estava escrito no nosso genes e que poderia aparecer, a gente pode vir e acrescentar alguma coisa, escrever uma coisa nova, e aí isso vai aparecer. Então, além de se preocupar com a parte genética, a gente tem que se preocupar com o ambiente. Então, criar um ambiente que seja saudável. E ambiente saudável não é um ambiente onde você tem fartura de alimentação, é um ambiente que seja saudável mentalmente. Então, cuidar da saúde mental é tão quanto mais importante do que cuidar da nossa saúde física, porque a depressão ela não tem um sintoma físico, você não vê que alguém tem depressão, né? Não tem febre, você não tem mal-estar no sentido de que eu vou tomar um medicamento e vai passar, não é assim. Então, às vezes a pessoa tem a depressão, não é visível, né? E a gente negligencia porque a gente não quer vivenciar aquilo, nós não queremos que o nosso filho tenha isso porque ele vai ser diferente. E a gente quer que as pessoas sejam diferentes, não que elas sejam iguais. O mundo é formado de pluralidade. E é assim, sendo plural, que a gente consegue avançar na ciência, na tecnologia, na saúde, socialmente. Então, talvez a sociedade deva mudar, de tirar padrões específicos e deixar que as pessoas sejam mais, elas, claro, com orientação familiar, né, de o que é certo, o que é errado, o melhor caminho, mas não forçar a pessoa a ir em um caminho que você espera que ela sempre vá. Agora, a gente está quase chegando no fim, só uma última pergunta do fim desse primeiro bloco. A pessoa que tem depressão, ela apresenta picos da doença? Como é que funciona? Não, a depressão, ela pode começar em qualquer fase da vida. Infância, adolescência, vida adulta ou idoso, né? Dependendo da faixa etária que ela se apresenta, ela vai ter expressões diferentes, né? Então, é como se fosse eu com várias roupas. E isso que faz a dificuldade diagnóstica. Por exemplo, em criança é muito comum irritabilidade. Em adolescentes também irritabilidade, crianças, adolescentes com respostas não muito boas, às vezes agressivos. Mais rebeldes. Mais rebeldes. Isso já pode expressar a doença em atividade. O adulto já está com uma maturidade cerebral, já tem uma maturidade emocional, então ele também vai expressar de uma outra forma. E o idoso, idem. Então, assim,
Em cada faixa etária tem uma expressão diferente. A doença, em qualquer faixa etária, ela pode ser leve, ela pode ser moderada e grave. Na faixa de infância e adolescência, vem a questão da formação cerebral e o momento da formação desse adulto que vai vir lá na frente. Então, tem muito mais impacto do que o adulto jovem, o adulto e o idoso, entendeu? Então, assim, é uma doença que ela tem consequências e que a gente precisa falar sobre ela, né? Em casa, no trabalho, deixar o estigma de lado, porque a doença nos Estados Unidos mata mais que AIDS, câncer e guerra junto. Nossa, muito grave. Eu preciso fazer um pequeno intervalo agora e na volta eu quero saber se a depressão tem cura e quais são os medicamentos e tratamentos para combater essa doença. De volta com a Aparecida Debate, hoje estamos falando sobre depressão. Aqui comigo está a Aline Cristina de Campos, professora doutora do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. É também mestre e doutora em farmacologia pela USP, desenvolve pesquisas na área e foi vencedora da 10ª edição do Prêmio para Mulheres na Ciência, o único programa brasileiro voltado às mulheres cientistas. E eu também converso com a Aline Valente Chaves, que é psiquiatra e pesquisadora do Programa de Estudos dos Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Então, estamos falando de depressão, vamos falar como é que se trata a depressão. Existe tratamento? Existe. E o tratamento, eu sempre falo com meus pacientes que ele precisa de vários sustentáculos. O primeiro deles é a medicação, né, que é a química, para tentar organizar a química cerebral. Dentre medicações, as mais utilizadas para a depressão unipolar, principalmente, são os antidepressivos. Mas também temos a depressão bipolar, que são outros tipos de medicações utilizadas como os estabilizadores de humor. Isso é tão importante porque o grande pulo do gato é saber o diagnóstico, porque muitos pacientes procuram um tratamento médico para a depressão e não necessariamente ele está tomando a medicação adequada para aquele quadro, acreditando muitos que é uma depressão unipolar. E 50% minimamente das depressões são bipolares. Então, o principal é fazer o diagnóstico correto para dar o tratamento adequado para aquele. Porque muitos pacientes demoram, em média, até 13 anos até chegar em mim. Especialista, onde ele teve o diagnóstico de bipolaridade e até esse tempo ele já perdeu muita coisa na vida dele. Outro tratamento que a gente orienta é a realização de exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana. Pode também fazer acupuntura, a gente orienta também fazer mindfulness, a gente orienta yoga, a gente orienta psicoterapia. Mindfulness é aquela questão de ir desacelerando da vida, né? Das questões do dia a dia, isso, né? É uma terapia baseada na meditação budista, mas que você tem atenção plena sobre os seus pensamentos. E um outro ponto importante é a religiosidade e espiritualidade. Já tem estudos que mostram que crianças, filhos de pais depressivos, que tiveram suporte familiar, religioso e espiritual na idade adulta, aqueles filhos que não tiveram o mesmo suporte têm chance 2 vezes maior de ter depressão do que aqueles que tiveram suporte religioso e espiritual na vida deles. O que mais, doutora, que a gente pode pensar aí? Porque tem algumas drogas novas também surgindo. Sim, existem muitas possibilidades, né? Mas nenhuma delas substitutivas às que já existem. E isso é muito importante. Então, hoje o que a ciência busca, por exemplo, porque esses antidepressivos, né, essa química, elas são tratamentos crônicos, né? E nem todos os pacientes, eles respondem. Então, nós temos 50% dos pacientes que não respondem somente ao tratamento com antidepressivos. Pode residir nessa ausência de diagnóstico correto, né, de que foram diagnosticados primeiramente com depressão unipolar, mas na verdade o que eles têm são depressões, né, bipolares, e aí o tratamento é completamente diferente, e aí está a importância de você procurar um psiquiatra, não fazer segmento terapêutico com outra especialidade que não o psiquiatra, e aí você tem hoje novos fármacos que são baseados em anestésicos, como por exemplo a ketamina, que é um anestésico, não é um antidepressivo, e que a grande vantagem seria que ele produziria um efeito agudo
e sustentado. Mas a gente precisa estar atento a várias coisas, porque a gente não sabe exatamente quais são os mecanismos cerebrais, né? Se a gente pode prescrever a todas as idades. Então, a gente falou antes que o cérebro do adolescente é um cérebro ainda a ser moldado. Então, como essa ketamina... Pode até prejudicar, né? Ainda A gente mais não doença, sabe, né? né? Então precisamos de mais estudos, né? Para que a gente possa dizer exatamente. E é muito interessante essas terapias que a gente chama de alternativas, né? Porque um dos sintomas que talvez a gente não fale sobre a depressão é o que a gente chama de ruminação. Então, o paciente ele fica revivendo problemas que foram do passado, às vezes, vivenciou há muito tempo, e ele fica tentando encontrar uma saída para aquele problema, e isso traz mais Às vezes já sofrimento. até superou, mas ainda está preso Exato, lá. mas ele traz isso, né? Ou o pensamento de alguém que ele perdeu há muito tempo, e aí ele começa a questionar a morte e a necessidade de vida. Então, essas terapias de você focar no seu pensamento, né? Você ter uma maneira de cuidar do seu pensamento, isso também ajuda bastante. Claro, nunca sozinho. Eles não são substitutivos da farmacoterapia. Eles são auxiliares, e isso é muito importante. A gente não pode parar de tomar o medicamento abruptamente. Tem todo um regime que o médico, que é o principal, que é o prescritor, então ele vai orientar o paciente como parar de tomar esse medicamento, mas não pode ser substituído. Então, são alternativos, mas eles ajudam a química. Eles não substituem a química, isso é Eu importante. queria perguntar para vocês em relação ao Spravato, que é feito à base de esquetamina, que é um anestésico, né, com potencial alucinógeno. Ele é spray nasal, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Ele é um medicamento polêmico? Ele já é usado aqui no Brasil? Ainda não? Ele ainda não foi liberado no Brasil e nem nos Estados Unidos. Ele ainda está em fase de estudo. Na verdade, aqui no Brasil ainda não foi liberado pela Anvisa, mas alguns de nós já faz o uso para aqueles pacientes refratários aos tratamentos já consagrados na busca de uma melhora, principalmente naqueles pacientes com depressões refratárias com pensamento suicida, e que realmente há uma melhora em alguns pacientes do pensamento suicida, às vezes em 24 horas. É uma medicação que pode realmente ser promissora, né? Mas a gente ainda está esperando o desfecho dos estudos. É muito forte, ou não? Não é por ser forte, não. É pela ação dela no cérebro, o que é que nos aguarda, né? E a depressão é um fenômeno muito eclético. Na verdade, são várias coisas que estão envolvidas. Às vezes, numa mesma família, geneticamente, uma medicação não serve para os outros. Isso é muito diverso, é um tratamento muito personalizado. Um outro tratamento que eu queria colocar aqui, que na verdade as pessoas ainda têm muito preconceito, mas eu sempre digo, o preconceito é pela falta do conhecimento, é a eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia, que é o ECT, 95% dos pacientes têm resposta ao ECT. Eu brinco, você reseta o cérebro, você produz neurogênese, neuroplasticidade, o paciente muda a história dele quando se faz ECT. Mas, Doutora, não vai brigar comigo, mas são os famosos choquinhos? É isso? São os famosos choques elétricos, que na verdade o que sai na televisão é uma forma muito desqualificante de tudo isso, entendeu? Porque, na verdade, o paciente não tem sofrimento, ele induz a sedação, ele não vê nada, é super tranquilo, é muito rápido, é como se fosse fazer uma endoscopia. É um procedimento médico e que tem eficácia muito boa, inclusive é muito indicado para grávidas. Às vezes, uma grávida com a depressão moderada, grave, eu não vou esperar da medicação, por vários motivos, por ela e pela criança. A gente indica o ECT com respostas muito boas. Doutora, você também é pesquisadora. O que a gente pode dizer aí de avanços na área no combate à depressão? Hoje, eu acho que o que nós tentamos buscar é o que está por trás disso tudo. Então, por que o cérebro se modifica, né? Então, será que realmente é a serotonina que é o que
é a base de toda a teoria, de todas as medicações que são utilizadas hoje. Serotonina seria um neurotransmissor que está relacionado com a nossa felicidade, né? Quando a gente sente prazer em alguma coisa, né? Então, a serotonina, a dopamina. E uma teoria da década de 50 diz que o paciente com depressão ele teria uma redução dessa serotonina. Então, quando você dá esses medicamentos, você aumenta a concentração da serotonina e aí o paciente melhoraria. Na prática, a gente vê que não é tão simples assim, né? Você tem um tratamento crônico e se você retira o medicamento, então, os antidepressivos, eles não são drogas de abuso, mas eles não causam dependência, mas você não pode retirá-los de um dia para o outro, né? Porque você está ensinando o seu cérebro que ele pode produzir uma quantidade menor de uma substância e, de repente, você retira, tem pouca quantidade da substância, ele vai sentir falta, né? Então, tem que ter todo esse... Mas, assim, dentro da pesquisa, a gente tem, além da ketamina, né, ou da esquetamina, a gente tem alguns relatos falando sobre substâncias como presentes na planta cannabis sativa, na maconha. Então, alguns dos compostos têm demonstrado que podem ter efeitos parecidos com a ketamina, sem ter alteração de percepção, porque a ketamina ela altera a percepção, né? Tanto é que ela é feita em ambiente hospitalar. Né? Isso é um problema, uma limitação, né? O paciente ter que ir ao hospital, né, para tomar a medicação, vai ficar um tempo lá e a gente não sabe quais são as consequências a longo prazo disso. Nós temos ainda... A maconha já está sendo testada e com eficácia? Sim, a gente tem estudos com voluntários sadios, a gente tem estudos com pacientes, mas não há uma indicação, eles não são melhores, por exemplo, com os antidepressivos. Hoje, ainda os antidepressivos são o arcabouço de medicação que nós temos e que nós sabemos os efeitos bons e os efeitos ruins também, que nós conhecemos os efeitos adversos, que muitas vezes podem levar os pacientes a deixar a medicação. Então, é importante o acompanhamento médico e o suporte dos familiares, porque nas primeiras semanas vão aparecer, além dos sintomas de depressão, outros sintomas. Quais, por exemplo? A ânsia de vômito, dor de cabeça, alteração de sono. Então, se você não tem um acompanhamento médico de um psiquiatra que possa te explicar exatamente o que vai acontecer com você, se a família não entende, diz, olha, você precisa continuar tomando o medicamento, mesmo que você não esteja esperando, não esteja, né, vendo os efeitos. Porque é diferente de você estar com febre, você toma um medicamento e a febre vai embora, ou está com uma infecção bacteriana na garganta, você toma o antibiótico, 7 dias depois você tá novo, né? Com os antidepressivos não é bem assim. Né? Pode ser que você tenha um diagnóstico errado ou você tenha um medicamento que você não responde, então vai ter que trocar a medicação, às vezes tem que associar mais um medicamento e sempre com efeitos adversos. Então, a aderência que a gente chama na clínica, né? Ou seja, como o paciente vai realmente, se ele vai tomar a medicação no horário correto, isso ainda é um desafio e isso depende muito do médico. É isso que eu ia perguntar, doutora. Como é que vocês fazem para explicar para o paciente essa aderência? Já que ele resiste tanto a procurar um médico, né, um profissional, e quando ele está lá, ele vê que os remédios que ele está tomando não estão fazendo efeito ali, né? Depende do caso, claro. Mas a gente está falando dos casos que não funcionam logo ali no princípio. Como é que vocês fazem para orientar esse paciente? Uma psicoeducação. O que é psicoeducação? É o paciente entender o que ele tem e como é que funciona, né? Porque a partir do momento que você conhece, você vai se sentir seguro e vai ter mais paciência em esperar essas respostas medicamentosas. Porque muitas vezes, quando a gente introduz primeiro uma medicação, além dos efeitos colaterais de adaptação, às vezes não tem a efetividade que a gente gostaria. Nós temos que ir para uma outra medicação, que às vezes também não melhora. Né? E aí, às vezes, o paciente, inclusive, acredita, será se ela está errando? Será se ela não sabe o que está fazendo? É porque não é tão simples como parece. Porque a depressão, ela é muito complexa a causa, é complexa, é multifatorial. Então, tem várias substâncias envolvidas nessa gênese, entendeu? Então, a gente, na verdade, vai buscando medicações de acordo com o perfil que o paciente está trazendo para a gente, né? E muito das depressões, de novo, que às vezes a gente começa com um tratamento como depressão unipolar, na verdade, não é unipolar, é uma depressão bipolar. Por quê?
não necessariamente o paciente vai ter resposta. E às vezes o paciente tem uma resposta, mas não é uma resposta sustentada. Ele tem uma resposta, depois ele perde essa resposta. Isso também é uma característica das depressões bipolares, né? Então, às vezes, o colega, o médico, de uma forma geral, tem que buscar reavaliar esse diagnóstico, se é uma depressão unipolar ou se é uma depressão bipolar. Por quê? Porque o tratamento, às vezes, é totalmente diferente. Às vezes até o remédio a pessoa pode se adaptar àquele remédio e ele para de fazer efeito, né? Exatamente. Então, assim, não é tão simples. E com tudo isso, tem alguns pontos que são super importantes. Por exemplo, o sono, tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, usar droga ilícitas, tipo maconha, tipo cocaína, crack, êxtase, LSD, é totalmente contraindicado para pacientes que têm depressão bipolar ou unipolar, porque estas substâncias vão piorar o quadro psiquiátrico. Na verdade, são os pacientes mais difíceis que nós temos em consultório para tratar. Por quê? Esses pacientes, além de difíceis de resposta, são pacientes mais graves. Eles tentam mais suicídio, eles, na verdade, porque o índice de suicídio, por exemplo, no quadro da depressão bipolar, é muito alto. 70% dos pacientes em depressão, eles pensam em morte. 50% desses pacientes tentam se matar em algum momento da vida. 20% se matam. Nossa, é muita coisa. É muito alto. Então, o diagnóstico correto é fundamental. Quando a gente está tratando, lá dando as aulas e tudo mais, a primeira coisa que a gente tem de buscar é o diagnóstico correto, porque faz total diferença no tratamento e na resposta na vida daquela pessoa. Por quê? Transtorno de humor é perder. Perde-se casamento, perde-se emprego, perde-se fisicamente. Tem muitas doenças comórbidas, tanto psiquiátricas como doenças clínicas. Tem mais abuso de álcool e substâncias químicas, tem mais transtorno de ansiedade como pânico, tem mais toque, tem mais obesidade, tem mais dores como a fibromialgia, enxaqueca. Muitos pacientes que às vezes vão em clínicos buscando uma ajuda, né, um tratamento, esses pacientes às vezes já são pacientes nossos, mas eles não sabem. As dores, muitas vezes, já estão como consequência da depressão. Porque dor é muito comum em quadros depressivos, né? Infarto, doenças cardiovasculares, também doenças imunológicas, doenças inflamatórias intestinais. Então, assim, a doença do cérebro, ela leva a várias outras consequências, tanto física quanto psiquiátrica. E eu deixei uma pergunta no começo, a gente já está falando aqui, mas é muito simples para quem está assistindo. Às vezes tem algum parente ou a própria pessoa está se sentindo, né, que tem algum sintoma de depressão. A depressão tem cura? A depressão eu diria não, porque você pode estar, mesmo sobre o efeito antidepressivo, você pode, de um dia para alguma coisa, você pode novamente sentir os sintomas. Então, talvez a gente não saiba cura, porque a gente não sabe o que causa ainda. Então, para que a gente possa evoluir para a cura, provavelmente a gente tem que entender o que acontece com o cérebro de uma pessoa que tem depressão. Porque, como a doutora Aline disse, o nosso cérebro está se modificando. Mas o que leva uma pessoa a ter depressão, ou ter um transtorno de ansiedade, ou ter uma psicose? A gente não conhece completamente esses mecanismos, né? Então, entender o que acontece com o nosso cérebro pode nos levar, nos aproximar, né, de uma cura. Mas é possível, e eu acho que é o desejo de qualquer profissional de saúde, de que a pessoa volte a ter uma vida normal. É possível viver com depressão? Sim, é extremamente possível. Com apoio familiar, com suporte, inclusive, do seu chefe no trabalho, é possível. Criar um ambiente que seja menos estressante, né? Buscar, a pessoa buscar autoconhecimento. Mas aí, né? a própria pessoa ela consegue se expor dessa O forma? ambiente faz muita diferença. Porque é difícil, né? Claro que é difícil, é uma batalha. E aí é importante a postura dos familiares e amigos. Então, às vezes você acha que você está dizendo, não, vamos ali numa festa, sai dessa cama, né? E você está ajudando, você pode estar piorando, porque ela não vai conseguir, ela
ela vai se sentir culpada por não conseguir, né? Então, a maneira como a gente aborda, né, mesmo de tentar deixar aquela pessoa para frente, tem que ter muito cuidado. Ou dizer, olha, você não está conseguindo sair porque você está ou não está trabalhando, você decidiu não trabalhar, ou você não está indo à igreja, ou você não está rezando o suficiente, ou você não está fazendo um exercício, porque às vezes a pessoa é incapaz. Essa é a grande coisa da depressão, ela é incapacitante, né? E só fazendo um adendo das drogas ilícitas, mas as drogas lícitas também são um grande problema. Então, por exemplo, a gente tem pacientes com depressão que têm obesidade como comorbidade, e às vezes ele vai buscar o tratamento para a obesidade. E aí ele vai encontrar em alguns médicos a prescrição de medicamentos que podem piorar a depressão, como, por exemplo, o Fempreporex, que tinha saído da lista, né, e que são utilizados por alguns médicos para indução de perda de peso. O Fempreporex, o mecanismo que ele age no nosso organismo, ele pode promover aumento de sintomas de depressão. E aí, se são pacientes que estão em risco de suicídio, eles vão cometer suicídio. Então, essa é a importância de a gente entender e enfrentar a depressão. Não ter medo de ter depressão. Você pode viver com depressão, você pode trabalhar, você pode, não só depressão, né? Você tem outros transtornos, ansiedade, transtorno do pânico, estresse pós-traumático. É possível viver com esses transtornos e buscar ajuda médica, buscar ajuda na psicoterapia e na própria família, na religião e conseguir voltar a ser quem você era. Infelizmente, nosso tempo terminou, mas eu quero muito agradecer a vocês duas por esse debate tão esclarecedor. Eu agradeço a Aline Cristina de Campos, professora doutora do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. É também mestre e doutora em Farmacologia pela USP, desenvolve pesquisas na área e foi vencedora da 10ª edição do Prêmio para Mulheres na Ciência, o único programa brasileiro voltado às mulheres cientistas. Muito obrigado também a Aline Valente Chaves, que é psiquiatra e pesquisadora do Programa de Estudos dos Transtornos Afetivos no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Faça como nossa telespectadora Maria das Graças Alves, de São Paulo, que mandou a sugestão do tema de hoje que debatemos aqui. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau!